Quero cumprimentar também os irmãos que estão online, nos acompanhando neste culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Vamos ler a palavra de Deus, Atos 18, versículos 9 e 10. Atos 18, versículos 9 e 10. Vamos ficar em pé para a leitura de apenas estes dois versículos. Quero pedir ao irmão, à irmã que está em casa, para abrir sua Bíblia e ler conosco este texto sagrado. Eu leio muitos livros em PDF. A Bíblia, eu tenho mais de 1000 Bíblias no celular. Mas para a meditação da palavra, eu gosto de ler no livro, de papel e tinta. Atos 18, versículos 9 e 10. Vamos ler juntos? Certa noite, eu li sozinho, irmão. Vamos todo mundo junto? Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão e disse: não tenha medo, fale, não se cale, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer nenhum mal. Muita gente aqui nesta cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Amém, queridos? Pode assentar. O apóstolo Paulo, chegando à cidade de Corinto, ele foi logo para a sinagoga. Assim ele fazia sempre quando chegava numa cidade que tivesse uma boa quantidade de judeus, então era construída uma sinagoga. Lá em Filipos não tinha sinagoga, porque tinha poucos judeus ali. Então por isso ele pregou lá na beira do rio. Mas em Corinto tinha a sinagoga, e ele foi para a sinagoga para pregar a palavra de Deus. Como Paulo pregava a palavra de Deus, se não havia o Novo Testamento? Só tinha o Velho Testamento. Sabe como ele pregava? Ele lia um texto profético do Velho Testamento e mostrava aos ouvintes que era Jesus que aquele profeta tinha se referido. Então, os judeus não aceitaram a palavra de Paulo. Acharam que ele era uma pessoa que estava incomodando a sinagoga. Então pediram para ele se retirar. Ao se retirar, um irmão ao lado da sinagoga, Tício, que tinha o apelido de justo, olha só, não é apelido de encrenqueiro, de aborrecido, não é? O apelido dele era justo. O Tício, o justo, tinha a casa ao lado da sinagoga e falou: Paulo, pode usar a minha casa. Então ele foi para lá, para pregar a palavra de Deus. Morava lá, pregava a palavra. Os historiadores dizem que ele pregava das 11 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Pregava como? Ele abriu um gabinete lá, e as pessoas iam chegando, e ele então abrindo as escrituras e explicando a palavra. E muita gente se converteu, porque Jesus já tinha avisado: eu tenho muita gente nesta cidade. Eu tenho muita gente nesta cidade. Jesus tem muita gente em todas as cidades, em todo o mundo. E ali na casa do Tício ele ficou 1 ano e meio. No versículo 9 fala que Jesus deu um sono a Paulo. Ele conseguiu dormir depois de enfrentar grande oposição lá em Corinto. Ele teve sono acompanhado de uma visão, porque o Senhor jamais
abandona, jamais desampara os seus servos. Em qualquer lugar onde você for pregar o Evangelho, lá tem gente para aceitar a Cristo. Há muitos anos, no interior de Minas, chegou um homem numa casa e pediu pousada. Assim acontecia muito no interior. Aquele homem pediu pousada na casa do pastor. E então o pastor deixou que ele dormisse lá, justamente no quarto onde ele tinha os livros dele. Durante a noite, aquele homem olhou aqueles livros lá e viu ali um livro, um comentário bíblico. O homem não dormiu. Ele passou a noite lendo aquele comentário da palavra de Deus e se converteu e foi embora. Deus tem muita gente nessa cidade de Itaguaí, no Brasil e em todo o mundo. Há muitas pessoas que ainda não se converteram, mas vão se converter, por causa do poder do Espírito, que o Senhor Jesus derramou sobre os seus servos. Atos 1:8, mas recebereis poder. Essa palavra poder é a palavra dunamis, veio da dinamite na língua portuguesa, é o poder para arrebentar com qualquer incrédulo, é poder para transformar a vida das pessoas. O pregador do Evangelho deve falar com insistência. Jesus disse a Paulo, fala. Podia ficar só isso, né? Fala. Não, é fala e tem o reforço. E não te cales. Fale sempre. Fala e não te cales. No grego quer dizer fala e não silencies. 2 Timóteo 4, versículo 2, diz, prega a palavra. E no Novo Testamento grego moderno, lá da Grécia, está, prega a palavra de Deus. Não é a sua palavra, não é a palavra das religiões, das seitas que estão surgindo todo dia. Prega a palavra de Deus. E a palavra pregar, o verbo pregar, é o verbo querusso na língua grega, e quer dizer pregar intencionalmente. Pregar com a intenção de ver a pessoa convertida. Não é pregar porque é meu dia de pregar, é minha oportunidade de pregar, e fica chato se eu não pregar. Não, isso não é pregação. É pregação com um interesse tremendo de ver transformação na vida dos ouvintes. O objetivo do pregador é que as pessoas ouçam o Evangelho, muitas vezes, e decidam aceitar Jesus Cristo como Salvador. Num hotel, no hall do hotel dos Estados Unidos, um hóspede falou com uma mulher lá na recepção. Você tem certeza da sua salvação? Ela ficou sem fala. E o homem foi embora. Depois, ela estava com o marido e falou, um homem aqui, um hóspede, me fez uma pergunta que eu fiquei sem fala. Qual foi a pergunta? Ele me perguntou se eu tenho certeza da salvação. O marido disse, por que você não falou com ele que ele não tem nada a ver com a sua vida? Ela disse, meu filho, se você tivesse visto o rosto dele, se você tivesse visto o modo como ele me falou, se você tivesse visto o olhar dele para mim quando ele me falou, você diria que realmente ele tem muito a ver com a minha vida.
O pregador do Evangelho cumpre ordens do Senhor Jesus. Jesus disse a Paulo, e tem falado a muitos crentes: ninguém prega a palavra de Deus por conta própria. É Jesus quem manda. O crente só pode decidir pregar a palavra se realmente o Senhor tem tocado no seu coração. O servo fiel não deve abafar a voz de Deus no coração. Fala e não te cales. Há muitos anos, uma irmã aqui da igreja pegava a lista de telefone e telefonava aleatoriamente para qualquer pessoa, perguntando se a pessoa que estava interessada em aceitar Jesus como Salvador. Um dia, o telefone daqui da igreja tocou, e quando eu falei que era da primeira igreja batista, a mulher disse: desculpe, foi um engano. Eu falei: não foi engano, espera um pouco, só ligou para a igreja, porque Deus tem um propósito nisso. Aí falei de Jesus para ela. O nosso Deus está trabalhando, meu amigo. O nosso Deus está trabalhando no mundo. Deus quer usar cada crente, quer usar todos os seus servos. Em Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus disse: e tenho certeza disto, eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. O pregador do Evangelho não teme oposições. Não teme oposições. George Whitefield, o maior pregador depois do apóstolo Paulo, no século XVIII. O homem pregava, hoje de manhã eu falei sobre ele, né? Ele pregava sem microfone para 20 mil pessoas em praça pública. Sem microfone, sem caixa de som. Como é que pode isso? Muitas pessoas, milhares de pessoas aceitaram a Cristo. Mas ele teve oposição. Ele levou muitas pedradas, foi maltratado. Uma ocasião, um homem que estava atrás dele, tirou a espada e apontou nas costas dele. Um outro homem que estava com a bengala deu uma cacetada naquela espada e então o pastor foi livre. Quanta oposição, mas o servo de Deus não teme oposição, porque ele está acompanhado do Senhor Jesus Cristo. Eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. O pregador do Evangelho é protegido pelo Senhor. Paulo sofreu perseguição lá em Corinto, mas ele pôde contar com a ajuda do Senhor Jesus Cristo em todo o tempo. Jesus está sempre pronto a fortalecer aquela pessoa que decide ganhar almas para Cristo. Nós nos tornamos muito materialistas. Nós estamos com a nossa cabeça cheia de coisas materiais. Vou terminar a faculdade e vou fazer mais isso, e vou fazer mais aquilo, e depois eu vou fazer mais aquilo outro, e vou comprar isso, e vou comprar aquilo. Mas ao seu lado tem almas preciosas que estão morrendo sem Cristo e a qualquer momento podem parar no inferno. O que você está fazendo por essas vidas? Se você se dispuser a falar do amor de Deus, saiba que jamais estará sozinho. O pastor Francisco Amaral foi meu pastor e ele foi missionário em Macau, na China. E naquele tempo, telefone, daquele antigo, né? Você discava, você tinha que falar a frase e esperar a outra pessoa ouvir e responder. Você não ia falar 2, 3 frases de uma vez. Tudo muito difícil. E uma vez, eu escrevi uma carta para ele. Ele recebeu aquela carta, leu na mesma hora, na rua,
Ele respondeu e me disse, entre outras coisas, o seguinte: Jesus envia, mas ele vai na frente. Ele envia o missionário, mas ele vai na frente. Quando chega lá, ele já chegou lá. Quais as desculpas vindas de uma mente materialista? Primeiro, há muita gente para se salvar na cidade, então eu não preciso me preocupar em ganhar pessoas que moram longe. Eu posso evangelizar a minha vizinhança, meus amigos, eu não preciso evangelizar pessoas que estão longe. Outra questão, eu posso ganhar almas na minha profissão. Posso ganhar almas na minha profissão. Ganha uma hoje, uma outra amanhã, mas não vai ser, nunca será ganhador de almas. Também o problema da autorrealização. Eu quero provar à minha família, aos meus amigos, que eu sou capaz de fazer coisa muito importante. Não há nada mais importante do que ganhar almas para Jesus Cristo. A Anne, minha neta, faz faculdade dos Estados Unidos. Ela ganhou uma colega para Jesus. Discipulou a sua colega. A família incrédula. O pai dela falou: eu não vou ao seu batismo e nenhum dos seus irmãos irá. Quer batizar, batiza sozinha. Mas há 2 semanas a moça foi batizada. Que coisa! Quem tomou a profissão de fé foi a Anne, não foi o pastor. A Anne fez várias perguntas à sua colega, e depois então o pastor a batizou. Uma alegria tremenda. Fala do Evangelho. O diabo tem dito que o ganhador de almas é uma pessoa que não conseguiu fazer uma faculdade. E não conseguiu progredir em outra coisa, como se fosse uma pessoa fracassada. Um sobrinho meu entrou para a academia de polícia militar. Na mesma época, o meu filho entrou para o seminário. Ele disse: Marcos, igreja não paga bem ao pastor, você vai sofrer muito. Eu não, daqui a 2 anos eu vou sair em 2º tenente. Tá bom. O tempo passou. O meu sobrinho era capitão da polícia militar. Trabalhava no palácio do estado, lá em Laranjeiras. O Marcos, ele descobriu que o Marcos ganhava mais do que ele, sendo pastor da primeira igreja batista de Madureira. Que ideia que o diabo coloca na mente das pessoas. Pastor é abandonado, pastor é isso, pastor é aquilo. O pastor vai sofrer muito. Aos interesses pessoais, eu tenho meus sonhos particulares. E tem gente que tem cada sonho. Eu fiz um casamento de uma noiva, de um casal, na praia. O casamento estava marcado para 3 horas da tarde. Ela queria chegar de barco na praia e bateu um temporal tremendo. Ela chegou 6 horas da tarde. Eu tinha um outro compromisso, não pude assumir o outro compromisso. Chegou 6 horas da tarde com aquele vestido branco todo molhado. Que sonho! Cada sonho. Os ganhadores de almas vivem com pouco dinheiro. E daí? E daí? Uma jovem me pediu para orar para ela conseguir um emprego.
Sabe, eu vou orar sim, mas está faltando alguma coisa para você? Ele, não me falta nada, eu só estou desempregado. Eu falei, minha filha, Deus está cumprindo a palavra dele, de não faltar nada para os seus servos, não lhe falta nada. Os missionários não têm um bom futuro, segundo dizem, as igrejas não ajudam os missionários, muitas desculpas esfarrapadas. A minha família espera mais de mim, a minha família ficará mais feliz se eu crescer na vida profissional. Não é bem assim, irmãos. Conheço um jovem, muito preparado, ele é advogado, ele fez MBA no Brasil, ele fez mestrado nos Estados Unidos, ele trabalhou na diretoria de um grande banco aqui no Brasil, quando voltou, porque ele se especializou em direito internacional, voltado para a área bancária. Muito preparado, carrão, blindado, tudo certo. Depois, resolveu voltar para os Estados Unidos, mora lá nos Estados Unidos agora, porque disseram que ele pode advogar lá, isso ainda não aconteceu, ele faz Uber nos Estados Unidos. Irmãos, é tão bom ser orientado pelo Senhor, ser orientado por Deus. Onde está a orientação do Senhor? Outra coisa, se acontece que a sua família, seus amigos, sempre serão sua família, serão seus amigos. Esteja em qualquer parte do mundo pregando o Evangelho. A tarefa mais importante do mundo é ganhar almas para Jesus Cristo. Não há outra. Lá em Cuba, o doutor Márcio, o cubano, me mostrou o postinho de saúde onde ele trabalhava. Todo mundo ateu. Ele um dia falou para um paciente sobre Jesus. O homem aceitou Jesus. Ele ficou admirado. O cara não é ateu, gente. Aceitou tão fácil. Questionou nada. Daí um dia ele falou para outro paciente. Também aceitou Jesus. Quando eu estive lá, eu preguei na organização de uma nova igreja. E esse pastor Márcio foi o secretário do concílio da organização daquela igreja. Ele achava, ninguém vai aceitar, porque são ateus. Aceitaram, todo mundo aceitou. Se o crente for transferido para uma empresa, para trabalhar na China, a família apoia. Se for para ser missionário, se for para pregar o Evangelho no Brasil, talvez a família não apoie. O pregador do Evangelho sabe que muitos ainda hão de se salvar. O missionário sabe que será usado por Jesus na salvação de muitas almas. Jesus disse a Paulo, eu ainda tenho muito povo nesta cidade, muito povo. O pregador não pode perder a visão da vitória. Ele tem que olhar para frente. Está tudo ruim. Tudo ruim. As pessoas não estão aceitando a Cristo. Mas você não pode perder a visão espiritual. Meu cunhado, irmão da Ana, foi ser missionário na Bolívia. Numa cidade afastada de Santa Cruz da Sierra, uma chamada Grande Santa Cruz. Não tinha nenhum trabalho evangélico.
Ele saía de casa em casa com a Vilma, a esposa dele, convidando as pessoas para a noite ir na casa dele num culto. 200 pessoas diziam que iam. À noite ele fazia o culto sozinho com a esposa. Ninguém ia. Dureza, pedreira. Depois de alguns anos, trabalhando muito, já tinha 40 pessoas. Comprou um terreno, construiu o templo, construiu a casa pastoral. Por causa de enfermidade da esposa, ele teve que voltar para o Brasil. Agora, ano passado, esse trabalho completou 50 anos. Ele foi convidado para ir lá. Quando chegou no aeroporto de Santa Cruz, tinha uma faixa enorme. Bem-vindo, pastor Silvio. Ônibus esperando por ele. A igreja hoje tem quase 5.000 membros. Vale a pena investir na obra do Senhor nosso Deus. O pecado está crescendo no mundo. O diabo está fazendo hora extra. O diabo está inventando novas formas de pecar. Você encontra na internet quase toda semana um novo tipo de fraude, um novo tipo de roubo. São invenções elaboradas no escritório central do inferno. Novos tipos de pecado, novas drogas. Eu tenho um colega que é especialista em drogas. Ele dá atendimento lá em Vitória. Ele sabe dessas novas drogas que têm surgido no mundo e vindo para o Brasil. Novas drogas. O pecado cresce no mundo. As religiões pagãs também estão crescendo. Está havendo um grande esfriamento nas igrejas em todo o mundo. A visão missionária está acabando, mas a Bíblia diz em Apocalipse 11, versículo 15: e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo é vencedor. Ontem tivemos aqui na igreja um workshop do pessoal da multimídia. Quase 50 pessoas. E o Cristiano me pediu para dar uma palavra de apenas 15 minutos. E eu mostrei como Deus tem trabalhado para tornar fácil a pregação da palavra. Quando Jesus nasceu, a Septuaginta já existia há 300 anos. A Bíblia em grego, que era a língua, o inglês daquela época. Deus sempre teve interesse de tornar conhecida a sua palavra para todas as pessoas. Jesus Cristo é o vencedor. O pregador do Evangelho é altamente recompensado. O apóstolo Pedro perguntou a Jesus: nós deixamos tudo para te seguir. O que vamos ganhar com isso? Jesus respondeu: digo a verdade a vocês. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, e o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, no reino, vocês, os meus discípulos, se assentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. E todo aquele que deixar o lar, irmãos, irmãs, pai e mãe, esposa e filhos, ou propriedades para me seguir, receberá 100 vezes mais e ainda herdará a vida eterna. Você crê nisso? Ainda herdará a vida eterna. Muitos crentes hoje só têm fé para nadar no raso, onde dá pé. Não tem fé para nadar
em lugares profundos. Falamos muito hoje em garantia, estabilidade, segurança, e nos esquecemos que o Senhor, Deus, tem tudo em suas mãos, inclusive a sua vida. O lugar mais feliz do mundo é estar nas mãos de Deus, fazendo a sua vontade. Jesus disse em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas que vocês andam atrás, vos serão acrescentadas. Se você for um pregador do Evangelho, com certeza será ricamente abençoado. Você pode pregar o Evangelho como? Você pode pregar a palavra de Deus para a sua família. Um homem fez uma lista das pessoas não crentes da família dele e encontrou 200 pessoas. Quantas pessoas na sua família ainda não conhecem a Cristo? E hoje, então, como tem gente afastada, são os desigrejados, e o pessoal que ganha dinheiro escrevendo livros, eles estão ganhando muito dinheiro, porque estão falando sobre os desigrejados. Por que as pessoas deixam a igreja? Por que deixam o Evangelho? Você pode ser um missionário na vizinhança. É muito difícil ser missionário em casa, na família. É muito difícil ser missionário na vizinhança, mas ore a Deus para você ter acesso aos seus vizinhos, às suas vizinhas, falar de Cristo para elas. Você pode ganhar almas através dos pequenos grupos multiplicadores, dos nossos PGMs. Já começamos 2 PGMs em Piranema essa semana. O trabalho de culto nos lares, de pregação da palavra, está crescendo. Você pode contribuir financeiramente para que outros façam lá fora, longe, o que você gostaria de fazer, mas não pode fazer. Você não pode pregar o Evangelho lá na Amazônia, mas você pode ajudar a jovem Giovana da nossa igreja a pregar a palavra de Deus lá. Você pode ajudar missionários em todo o mundo. Pode ajudar a obra de Deus em todo o mundo. O meu genro lá da Espanha me falou, ô sogro, tenha uma igreja que fica a 80 quilômetros daqui do centro de Sevilha. A igreja está parada, está fechada, só tem 2 membros lá, que tem a documentação da igreja. A propriedade tem mais de 2.000 metros quadrados. Estão querendo recomeçar aquele trabalho, levantar aquele trabalho. Eu falei com ele, eu vou orar. Vamos orar por isso. Só na Espanha há 8.000 municípios sem nenhum trabalho evangélico. Na Itália tem uma irmã, foi minha ovelha no Rio, que mora no norte da Itália. Ela me falou, pastor, se eu quiser ir a uma igreja evangélica, não é batista, uma igreja evangélica, eu tenho que andar de carro 2 horas para poder ir nessa igreja, porque na minha cidade não tem igreja evangélica de espécie alguma. O mundo está carente da salvação. Você pode contribuir financeiramente. Estamos na campanha de missões. Você pode contribuir para que outras pessoas estejam lá pregando o Evangelho. Meus irmãos, está havendo um avivamento no mundo que muitas pessoas não estão conseguindo ver. Há algumas missões espalhadas no mundo, sustentadas por evangélicos ricos, que estão fazendo um trabalho extraordinário, mas não aparece na televisão, não aparece no rádio, e não tem propaganda não, mas estão fazendo um trabalho extraordinário, um trabalho gigantesco. Há muitos desses trabalhos espalhados no mundo, e nós precisamos orar, pedir a Deus, falar com o Senhor, Senhor, eu quero entrar nessa obra. Um pastor
já idoso no Rio, certa ocasião me falou: Azair, eu não quero ser uma peça importante na máquina do Senhor, não. Se eu puder ser uma arruela de pressão, uma arruela lisa, ser um parafusinho nessa máquina, eu fico satisfeito, porque eu estou empenhado nessa máquina, eu estou trabalhando nessa máquina, eu estou trabalhando para que o reino de Deus progrida. Pergunte ao Senhor, onde é que você vai se encaixar nesse trabalho? Onde é que você vai trabalhar? Ore a Deus, fale com Deus. Numa reunião de senhoras, uma ocasião, a preletora disse: procure falar do Evangelho às suas vizinhas. Quando terminou o culto, uma irmã foi lá falar com a preletora: eu gostaria muito de falar para as minhas vizinhas, mas eu não tenho coragem, eu sou tímida demais. A irmã disse: então a senhora não faça nada por enquanto, só ora. Fala isso com Deus. E a irmã começou a orar. Um dia, ela sentiu um desejo muito grande de ir ao apartamento em frente. Ela cumprimentava: oi, boa tarde, bom dia, boa noite, tá, como vai, tudo bem? E fechava a porta, sempre assim. Naquele dia sentiu vontade de ir lá. Foi lá, tocou a campainha. Demorou um pouco, mas a mulher veio atender. Quando ela abriu a porta, ela olhou para a vizinha e falou: como você adivinhou que eu estava precisando de você? Estou sozinha em casa e estava me preparando para me matar. Você quer ser uma ferramenta nas mãos do Senhor? Vamos cantar o hino 445. Conta a história de Jesus para as pessoas, os seus feitos e suas palavras. Você deve divulgar. Oh, que bela e doce história do bom Pai Celestial, que nos vendo extraviados em perigo sem igual, enviou o seu Filho amado para todos nós salvar. Tão bela história, crente, tu deves divulgar. Vamos cantar em pé a primeira estrofe? Vamos cantar. Oh, que bela doce história Do bom Pai Celestial, que nos vendo extraviados em perigo sem igual, enviou seu Filho amado para todos nós salvar. Tão bela história, crente, tu deves divulgar. Se tu, irmão, tens que contar a história de Jesus, seus feitos e palavras, tu deves divulgar. Esta bela história é sempre poderosa para salvar, transformando e abençoando quem a Cristo quer chegar. Mas há muitos infelizes sem compreender a luz. A eles vai contar a história de
tu, irmão, tens que contar a história de Jesus, seus feitos e palavras, tu deves divulgar. A terceira estrofe começa assim: ó, não digas que não podes essa história anunciar. Não diga que você não pode anunciar o Evangelho. Não diga. Fale com o Senhor: eu estou aqui, eu vou fazer isso, vou me preparar para falar a todas as pessoas dessa história maravilhosa. Vamos cantar a terceira estrofe. Não digas que não podes essa história anunciar, faze tudo ao teu alcance, para Cristo sempre honrar. Vamos, crentes, proclamando Jesus o Salvador, a bela e linda história de Deus e seu amor. Se tu, irmão, tens que contar a história de Jesus, seus feitos e palavras, tu deves divulgar. Até agora, eu falei aos crentes, mas eu tenho uma palavra para você que ainda não aceitou Jesus. Quantas vezes já lhe falaram do Evangelho? Quantas vezes você recebeu um folheto, recebeu o Novo Testamento, um colega de trabalho, um colega da escola, um vizinho, o convidou a aceitar Jesus e até hoje você não aceitou? Eu quero ajudá-lo nesta noite a amolecer o seu coração e dizer: Jesus, eu quero ser um servo teu. Não vou continuar resistindo à tua palavra, à tua bondade, o sacrifício que o Senhor fez por mim lá na cruz do Calvário, morrendo inocentemente para pagar os meus pecados. Eu te aceito hoje como meu Salvador. Há uma pessoa, pode levantar a sua mão. Deus abençoe, jovem. Há uma outra pessoa que quer aceitar Jesus nesta noite. Está excluído? Volta agora. Esquece a exclusão para lá. Está desanimado com a igreja? Desanimado com o pastor, não sei de onde? Volta agora para Jesus. Jesus é o exemplo maior que você deve seguir. Há mais alguém? Pode levantar a sua mão. Alguém mais? Você que está em casa, nos acompanhando pela internet, escreva aí no chat da igreja: eu estou aceitando Jesus agora. Eu quero a partir de hoje servir a Jesus. Escreve aí. Durante a semana, a nossa igreja vai fazer contato com você. Agora, tem uma outra palavra. Para o irmão que é crente, é fiel ao Senhor. Você não gostaria de fazer um pouco mais para ganhar Itaguaí para Jesus? Vamos cantar outra vez essa última estrofe. Ou não digas que não podes. Quando estivermos cantando, quero pedir ao irmão Michel para trazer o jovem aqui à frente. E o irmão pode sair do seu lugar e vem à frente também. Se o irmão quer fazer um pouco mais para ganhar essa cidade para Jesus, pode vir à frente. Nós queremos orar por você. Pode subir, irmão, pode subir. Oh,
Pode sair do seu lugar. digas que não podes essa história anunciar. Quem quiser, você quer fazer mais alguma coisa para ganhar essa cidade para Jesus, convidando pessoas para os PGM, convidando vizinhos não crentes, convidando todas as pessoas que você puder convidar para se entregar ao Senhor Jesus. Vem à frente agora. A bela e longa história de Deus e seu amor. Se tu, irmão, tens lido já a Deus. história de Jesus. Quem mais? Desfeitos e palavras tu deves Quem mais quer ver? Quando eu era jovem, o Senhor me chamou para ser um pastor. Mas eu corria disso. Quis ser pastor nada. Mas eu fui ao aniversário de uma igreja. Cheguei lá, o pastor, pregador, fez a seguinte pergunta: como é que você sabe que você não é chamado para o ministério? Olha, eu nunca pensei de ouvir uma pergunta assim, de trás para frente, né? Como é que você sabe? Como é que você sabe que Deus não quer usar você para ganhar almas para Cristo? Como é que você sabe disso? Como é que você sabe que Jesus não tem menor interesse que você ganhe, fale de Jesus para outras pessoas? Que você ganhe almas para o reino de Deus? Como é que você sabe que você não é uma pessoa aproveitável nas mãos de Deus? Que você não pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus? Como você sabe disso? Vamos cantar de novo? Não digas que não podes. Você tem desejo de fazer a vontade de Deus, meu amado? Rompa as barreiras, arrebenta as correntes. Venha à frente nesta noite. Que não podes essa história anunciar, faze tudo ao teu alcance, então sexto sempre orar. Vamos crentes proclamando Jesus o Salvador, a bela e linda história de Deus e seu amor. Se tu, irmão, tens que contar a história de Jesus, seus feitos e palavras tu deves divulgar. O Luiz Carlos e a Evelyn aceitaram Jesus como Salvador. Amantíssimo Deus, nosso bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esta festa espiritual. Te agradecemos, Senhor Deus, pela abertura da campanha de missões mundiais. Abençoa, Senhor Deus, esse trabalho durante todo o mês de março. Que possa, Senhor Deus, ser um grande despertamento espiritual e evangelístico da tua igreja. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos mais úteis à tua causa. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal. Leva-nos em paz para os nossos lares. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e o senhorio de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém.